nós estamos aqui para essa quarta parte, né, do segundo mini curso de bolsa do Educan nesse ano de 2020, em que a gente tem tratado da história, né, de constituição desse conceito de artes marciais internas na China e, por analogia, ou por contraposição, também essa noção de que existem artes marciais externas. Esse daqui foi o último slide, né, que a gente apresentou na parte anterior, em que eu me referi a essa figura, né, no finalzinho, a figura de Tang Hao, né, que teria sido um dos primeiros intelectuais, né, na história do pensamento chinês mais contemporâneo a questionar a validade daqueles mitos de criação relacionados às escolas externas e internas. No caso aqui em particular, ao mito da criação do Tai Chi Chuan, né, nas montanhas de Wudang, né, pelo monge, né, supostamente criador dessa arte, que teria sido Zhang Sanfang. Né? Tang Hao, ele propriamente vai lançar uma teoria de que o Tai Chi, na verdade, teria surgido na vila Chen, né, da família Chen, em Chengjiagou, por criação desse senhor, né, desse mestre, Chen Wangting, que era um militar e que depois de ter, né, se retirado, né, do exército e entre aspas, né, ido para a reserva, né, que a gente falaria hoje, né, mas deixado de servir, né, as forças armadas, ele teria se recolhido na sua vila original e ali ele desenvolveu sua arte marcial própria. Né? Essa é a ideia do Tang Hao. Então, nesse sentido, assim, para o Tang Hao, a origem do Tai Chi Chuan estaria ligada às práticas militares, muito mais do que qualquer relação com mosteiros ou algum lugar, né, sagrado dentro das tradições chinesas mais antigas. Né? Isso não quer dizer, né, mesmo que a gente concorde, né, com a perspectiva do Tang Hao, né, e com as propostas, né, de uma historiografia moderna, que tem apontado a fragilidade, né, de uma origem mais longínqua do Tai Chi associada às montanhas Wudang, isso não quer dizer que o Tai Chi, principalmente como ele é entendido hoje, ou como ele começa a ser entendido, né, ou mostrado, né, por essa literatura, essa bibliografia, né, produzida no início dos anos, no início do século XX, né, por autores ali como o Chen Xin, como o Xu Yushang, como o Sun Lutang, né, como Chen Weimin, né, esses clássicos, né, do início do século XX sobre o Tai Chi Chuan. Isso não quer dizer, né, mesmo que o Tai Chi ele não tenha tido origem em Wudang, que ele não tenha incorporado de fato na sua prática toda uma teorização, né, que está fundada numa literatura muito antiga, né, associada a essa filosofia chinesa ou esse pensamento chinês tradicional, clássico. Né? Principalmente os escritos sobre o Tai Chi Chuan, que desde ali, né, começam a circular, né, e acabam chegando no Ocidente, são escritos que estão profundamente ligados, né, com valores e conceitos filosóficos bastante centrais dentro da visão de mundo dessa China letrada, né, vamos dizer assim, né, que envolve ali teorias, né, que vêm do confucionismo, do taoísmo, do budismo também, e principalmente dessas três escolas, né, que também está ligado com aquela ideia do San Jiao Hei, né, que quem fez o mini curso anterior vai se lembrar, né, quando se deparar com essa expressão, né, que também está lá no curso, quando a gente tratou sobre a formação dessa unidade, né, da China, ou de uma identidade chinesa ali no início da República. Né? Então é importante ter isso em mente, né? Quando a gente diz que há um mito da fundação, né, do Tai Chi ou de outras artes marciais internas em Wudang, isso não quer dizer, né, o fato de ser um mito, né, ou de ser uma história, uma narrativa, isso não quer dizer que tudo então aquilo que está associado a essa origem seria fantasioso ou mentiroso. Né? Não é porque o Tai Chi, por exemplo, possa ter sido originado em contextos militares que ao longo da sua história ele não tenha
incorporado valores que são valores que vão muito além desse ambiente militar, que se insere na dinâmica desse pensamento letrado chinês, por exemplo, que se insere, como no caso da família Chen, como a gente falou, né, no vídeo anterior, na parte anterior, no pensamento médico tradicional, né, no pensamento ligado às dinâmicas do Yin e Yang. Né? O próprio nome Tai Chi Chuan, que nasce aqui, o nome nasce aqui, né? Mesmo lá no século XVII, Chen Wanting nunca chamou sua arte de Tai Chi Chuan. Né? Os escritos mais antigos, também associados à origem do Tai Chi, não falam nessa arte com esse nome, né? Mas o próprio termo Tai Chi Chuan, que é um termo do século XIX, final do século XIX, ele carrega uma noção cosmogônica. Né? O Tai Chi é a dinâmica do Yin e do Yang. Né? Assim, mesma coisa o Xin Yi, o Pakua, esses conceitos, Xin Yi e Pakua, são conceitos filosóficos, né, que estão dentro do pensamento tradicional, né, dentro da literatura tradicional da China. Bom, ainda nesse contexto, né, do início do século XX, né, principalmente aí no caso agora a partir dos anos 30, né, é organizada na China, né, isso a gente viu também no minicurso anterior, a academia, o Instituto Central de Artes Nacionais, né, de Poshu, né, e ali também vai haver a construção de um espaço destinado ao que a gente chamaria de artes internas, ou ali também denominados de os punhos de Wudang, associando, assim, portanto, as artes marciais internas à sua origem, à sua suposta origem nas montanhas Wudang, dentro, né, de templos taoístas. Uma figura que é muito central dessa época para a constituição, vamos chamar assim, de um currículo de artes internas dentro do Wushu, né, dentro dessas artes marciais chinesas modernizadas, né, mas que recuperam elementos de uma tradição mais antiga, tem essa figura do Fu Jiansong, né, que viveu nesse período aqui, né, no final do século XIX e meados do século XX. Né, então ele está bem dentro, né, desse contexto que a gente pincelou, na verdade, né, muito rapidamente, a partir daquelas referências da parte anterior, da terceira parte desse curso. Assim, esse Wudang Chuan, apesar do nome sugerir uma arte marcial, né, pura, vamos chamar assim, na verdade é uma arte construída, né, construída por esse mestre a partir de referências de várias artes internas que ele tomou contato ao longo da sua formação, né, como artista marcial. Então ele estudou o Bakua, né, com Dong Haichuan. Ele estudou a espada, né, associada a Wudang, né, a espada taoísta, a espada, né, interna, né, e o Pakua também com Sun Wei, né, o próprio Xin Yi Tai Chi Chuan do San Lutang, que a gente falou bastante sobre ele, né, Tai Chi Chuan da família Yang com o mestre Yang Qianfu, que é dessa época também, e também escreveu, né, foi autor de duas obras importantes sobre a teoria do Tai Chi Chuan. Né, ele teria inclusive tido como ghostwriters alguns alunos importantes também, né, que foram responsáveis por disseminar o Tai Chi pelo mundo, né, principalmente nos Estados Unidos. Né, se a gente pegar o mestre Tong Yin Yue, eu acho que eu não me lembro bem o sobrenome, mas aliás o nome, mas o nome de família é Tong, né, inclusive há o Tong Tai Chi Chuan, né, nos Estados Unidos, que é um Tai Chi Chuan Yang, né, da família desse discípulo do Yang Qianfu, né, que foi um dos seus ghostwriters nessa época, e depois também escreveu seus textos próprios, uma figura também de muita erudição. Né? Então, essa personagem aqui, o Fu Jiansong, ele aprendeu com vários mestres, sobretudo em grandes cidades, né, como Pequim e Nanquim, e acabou compondo, né, uma ideia de um punho de Wudang, né, que foi incorporado também ao conjunto daquilo que se ensinava, né, de que se salvaguardava no interior do Instituto Central de Artes Nacionais. Né. Então, o Poshu também foi um movimento que divulgou essas artes chamadas de internas, e agora sim compreendidas, né, como internas, inclusive na dimensão esportiva. Quando o Instituto Central organizou suas competições,
havia uma diferenciação entre artes externas e internas, né? Os competidores, eles competiam, não competiam entre si, né, se eles pertencessem a essas categorias diferentes, né? Então, competidores de artes internas competiam somente naquela categoria, assim, artes externas também só naquela categoria. Percebendo, né, já nesse contexto, que haveria ali uma diferença mais significativa na natureza dessas artes, né? Então aqui você já tem uma divisão muito bem clara, né, entre o que é artes internas e o que é artes externas. Antes do século XIX, final do século XIX, antes desse período aqui do século XX, certamente essa distinção era muito mais tênue, né? Um artista, por exemplo, de louva-a-Deus, ou de Meihua Chuan, né, ou de qualquer outra arte, né, entendida como arte externa, ele a partir de agora, né, visto como arte externa, ele provavelmente não viria tanta diferença assim entre um praticante de Tai Chi Chuan ou de Pakua, né? Viria a diferença porque são artes diferentes, mas não porque elas pertenceriam a categorias diferentes. Essa classificação ela é relativamente nova, né? Ela vem desse período que a gente está estudando aqui, principalmente ali do início do século XX. Né? Isso é importante ter em mente. Né? Essas divisões elas não são naturais, né? Não é uma coisa muito antiga na história das artes marciais diferenciar artes internas de artes externas. Se a gente for pegar algumas artes chamadas de externas, né, e for vê-las mais a fundo, muitas vezes a gente vai perceber que tem vários elementos nelas que nós identificamos nas artes internas, né, como trabalhos de Qigong, como às vezes práticas mais suaves, como uma ênfase nas sensações internas, né, ligadas ao movimento, né, e da mesma forma, muitas vezes nas artes internas, ou que nós associamos como internas, nós vamos ver movimentos explosivos, movimentos às vezes mais brutos, mais duros, né? Ou seja, tem muito estereótipo também relacionado ao que é interno e o que é externo, que na prática, quando nós vamos ver, né, essas artes na sua particularidade, acaba que esse limite ele é muito mais tênue, né? Porque exatamente essas classificações não são naturais. Porém, hoje existe essa divisão e ela acaba sendo operacional, né? Os próprios praticantes eles incorporaram essa diferença e constituem as suas identidades também a partir dessas diferenças. Escolas procuram enfatizar os elementos, muitas vezes, que estão contidos nessa classificação. Né? Principalmente nas chamadas escolas internas, há muitas vezes uma busca por uma diferenciação em relação àquilo que eles reconhecem como artes externas. Né? Mas isso é uma construção, como já falamos. Esse último slide entra quase como uma provocação, né, nesse mini curso. Né? Eu selecionei algumas imagens ou turísticas, né, ou de publicações voltadas a um público amplo, né, que dizem respeito a algumas localidades que apareceram aqui ao longo da nossa explanação. Né? Então aqui eu coloquei um mapinha de Henan, né, mas é um mapa turístico de Henan. Tem vários pontos aqui que são pontos de atração, né, para visitantes. Henan, se a gente observar bem, é um lugar, né, uma província na China que tem muitos pontos de turismo histórico. Né? Então você tem antigas capitais, você tem aquelas grutas com budas, né, esculpidos, aqueles budas gigantes, né, que marcam, né, a chegada, né, das primeiras comunidades budistas, o estabelecimento das primeiras grandes comunidades budistas na China, vindos, né, da Índia, vindos, né, ali daquela região mais central da Ásia, e que fizeram imagens grandiosas, né, gravadas em pedras gigantes. Né? Então, isso também está aqui, né, na província de Henan. O próprio mosteiro Shaolin, né, o templo Shaolin, né, que seria a origem das artes marciais externas, também está nessa região. Então, é uma área de turismo muito importante, né, que recebe muitos turistas que se interessam por essa dimensão histórica. E, em particular, também turistas que se interessam pela questão marcial. Né? Zhenjiagou, né, fica em Henan também, muito próximo, inclusive, ao templo de Shaolin. Né?
e atrai muitos turistas estrangeiros que vão à China buscando exatamente o que seria, entre aspas, o berço do Tai Chi Chuan. Se a gente lembrar naquela teoria que surge com o Tan Hao, né, para ele, o Tai Chi teria sido originado em Zhenjiagou, né, e não em Wudang. Né? Embora o Wudang, que fica na província de Hubei, que é logo aqui, ó, vocês veem, né, na fronteira de Henan, né, não é muito distante, inclusive, da fronteira. As montanhas Wudang elas estão mais ou menos próximas da fronteira de Henan, e participa também desse circuito. Aliás, existe um circuito turístico próprio também em Wudang, né, que inclui a cidade de Wuhan, que é uma cidade muito antiga, importante, o próprio Rio Azul, né, mais ao sul, na região central, na verdade, da China, também atrai muitos turistas, né, e as próprias montanhas Wudang, né, que são um patrimônio histórico, né, os seus templos são patrimônio histórico reconhecido na Unesco. Né. A China, inclusive, propôs à Unesco o reconhecimento do Tai Chi Chuan como como patrimônio cultural imaterial, e Zhenjiagou seria meio que o lugar, né, simbólico, né, da construção desse patrimônio. Né. Então, Zhenjiagou também há um investimento do próprio Estado chinês em transformar esse lugar como um lugar de recebimento de turistas, de recebimento de pessoas interessadas em conhecer essa cultura do Tai Chi Chuan. Né. Existe isso muito forte já presente em Zhenjiagou. Né. Zhenjiagou é um lugar, vamos chamar assim, de peregrinação, entre aspas, né, de praticantes de Tai Chi Chuan do mundo inteiro, né, que tem interesse por essa prática. Outras famílias tradicionais também, aproveitando desse movimento, têm tentado construir seus centros de treinamento, né, na própria China, né, aproveitando toda a abertura que começa a haver a partir dos anos 70, final dos anos 70, né, e mais enfaticamente nos últimos anos, né, para a retomada, né, dessas tradições, né, e uma retomada que tem um sentido também de fomento de atividades como o turismo. Né. Então, muitos estão buscando se colocar nesse circuito, né, que é um circuito turístico. Então, um modo, né, que essas divisões, essas classificações e essas construções elas acabam ganhando eficácia é porque elas dão origem a uma série de possibilidades também de uso econômico, de uso turístico. Né. Isso é transformado num produto. Né. Essas construções, né, Wudang, Zhenjiagou, né, esses marcos, né, que estariam associados aí às origens, né, dessas artes internas, se tornam também produtos que podem ser comercializados, que podem ser vendidos, né, que podem ser economicamente trabalhados. Né. Então isso é muito importante também, para a gente até, né, no caso dos praticantes, né, de artes marciais, perderem também um pouco da ingenuidade. Né. Existem interesses em torno dessas construções, né, então a gente não pode simplesmente naturalizar e achar que tudo que se apresenta para nós é verdade tal como. Né. Então é importante a gente ter essa noção de que essas construções, embora, né, elas tenham sentidos culturais bastante significativos, né, porque elas, de uma certa maneira, tentam mostrar, né, a incorporação dessas artes marciais internas na cultura letrada chinesa, como a gente viu nos slides anteriores, mas, por outro lado, também existe um interesse muito forte em fazer uso comercial dessa imagem, né, desses lugares e dessas artes marciais com finalidades econômicas, com finalidades políticas também. Né? Então, assim como a gente tem, né, um investimento na China hoje relacionado ao Wushu, né, como esporte, a gente também tem um investimento na China relacionado às artes marciais, tanto internas quanto externas, nessa dimensão do turismo, né, nessa dimensão do turismo que atraia principalmente o público internacional. Tá? Eu acho que é basicamente isso. Certamente esse curso ele ficou muito rápido, né? Não dá para esgotar todos os assuntos e nem uma porção mínima dele, né? Não
tempo tão pequeno, mas é uma introdução geral e a gente se mantém aberto para continuar conversando com todos os interessados em se aprofundar nesses assuntos. Nas descrições dos vídeos nós também trazemos algumas indicações de bibliografia, e aquelas pessoas que tiverem interesse também poderão ir atrás de maiores informações a fim de realmente entrarem de uma maneira mais profunda nessa temática, que é uma temática talvez das mais complexas e mais profundas da história das artes marciais chinesas. Obrigado.